Bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração da manhã. Deus hoje manda eu te entregar que Ele está mudando identidades. É isso mesmo que eu estou falando. Deus vai mudar o seu nome porque Ele tem projeto para você, porque Ele tem um propósito na tua vida. Vem mudanças de identidade. Você não é aquilo que disseram. Você não é aquilo que falaram. O seu nome não é o nome que te entregaram. Você não é um acomodado, você não é acovardado, você não é um bebum, um cachaceiro, uma Maria vai com as outras. Você não é um brigão, um tumulteiro, um barraqueiro. Você não é um ladrão, um preguiçoso, um acomodado, uma pessoa distraída, uma pessoa lerda. Ei, esquece esses pejorativos, esquece os apelidos que você carrega desde a sua infância. Você é a coroa da criação, você é príncipe. Deus tem um propósito na tua vida e Ele vai trabalhar, Deus vai trabalhar no seu psique através da sua palavra para que você entenda que o seu nome está escrito na história. Deus já escreveu a sua história. O Deus das causas impossíveis, Ele já escreveu o seu nome, viu? Ele está com a caneta na mão. Você não sabe quem você vai ser no futuro. Você não tem noção que Deus vai fazer contigo. A Bíblia diz que a gente não sabe, às vezes a gente abriga até anjos na nossa casa e não sabe. Não sabe quem o seu filho vai ser no futuro, quem o seu sobrinho vai ser no futuro, quem o seu esposo, a sua esposa vai ser no futuro. Deus tem um momento certo, a hora ideal para atuar, para agir, para levantar, para abençoar, para erguer. Então não menospreze as pessoas, não desvalorize as pessoas, não tente denegrir as pessoas, manchar a imagem dela, porque o mundo dá volta. Você não sabe quem lá no futuro ela vai ser. E talvez ela é um instrumento de Deus, ela é um anjo de Deus para estender a mão para você, para te socorrer, para te abençoar. Então valorize as pessoas que Deus está mandando ao seu encontro, porque Deus tem identidades secretas para algumas pessoas. Você lembra da história de Abraão? O nome dele era Abrão. Ele teve um encontro com Deus. Deus chamou ele e disse: Abrão, tu não se chamarás mais Abrão, mas sim Abraão, porque hoje eu declaro, tu serás pai de nação, pai de multidões, o pai da fé. Sua esposa não serás mais Saraí ou Sarai. Seu nome agora vai ser Sara, mãe de nação. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, Jesus disse: seu nome não é mais Saulo, seu nome agora vai ser Paulo, Paulo de Tarso, homem de Deus. Você vai aprender a valorizar o meu reino, você vai aprender a se doer pelas necessidades do meu povo. Deus vai trabalhar na sua vida, você vai ser um evangelista, um ganhador de alma. Teu nome agora é Paulo, você vai sofrer pelo meu nome, Jesus disse. Mas não é um fardo, não é um jugo, não é um sofrimento que atribula a alma e destrói com o ser humano. É um peso de glória, é um peso extraordinário, porque é um privilégio servir a Deus. Paulo foi um missionário, foi um evangelista, um ganhador de alma. Paulo viajou praticamente pelo mundo inteiro pregando a palavra, ganhando almas. Tá certo, ele foi perseguido, tentaram o mal dele, foi dado como morto, passou por diversas situações, mas o prêmio da glória do Senhor estava sobre a vida de Paulo. Paulo foi muito recompensado, com certeza, na glória. Paulo é lembrado como instrumento de Deus, como um homem de Deus. Está na Bíblia Sagrada, está registrado, está declarado. A sua história vai ser escrita e todos verão o que Deus vai fazer na sua vida. Tem um nome novo para você, tem uma nova identidade para você, e essa identidade vai marcar a tua vida, vai marcar a tua história. Antes de orarmos, eu queria pedir para você se inscrever no canal, clicar também o sininho de notificação em todas, deixar o seu like, fazer o seu pedido de oração, colocar o seu nome, vai dando um glória a Deus, um aleluia. Isso é muito importante. Eu tenho orado por cada inscrito, por cada pedido de oração. E eu quero que você continue orando comigo aqui todos os dias. Eu tenho orado por vidas aqui. Às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e à meia-noite, nós vamos falar com Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar junto contigo, nós vamos ligar a nossa fé. Mas eu quero falar de um homem, antes de orarmos, de um homem que recebeu uma identidade, recebeu um nome que não era dele. Já desde o seu nascimento,
A mãe dele e o pai deram o nome dele de Jacó. Jacó significa enganador, suplantador, fraudulento. Gente, que coisa terrível. Sabe por quê? Ela estava grávida de gêmeos. Então, primeiro nasceu o filho, eles deram o nome de Esaú, peludo, viril, másculo, porque ele era peludinho, foi o primeiro. Antigamente tinha uma lei da primogenitura, o filho homem, o homem mais velho que nascesse, ele recebia a herança, a posse, ele ia ser o cabeça, ele ia ser o homem do lar. Agora eu te faço a pergunta, desde quando um bebê no ventre materno da sua mãe sabe acerca de lei, de primogenitura? Veja como tem gente cruel, religiosa, que amaldiçoam pessoas a troco de qualquer coisa ou do seu credo. É por isso que eu não falo nesse canal sobre religião, eu falo sobre fé, eu falo sobre Deus, eu falo sobre Jesus. Jesus bateu de frente com o sistema religioso, entenda, foi a própria cúpula religiosa que crucificou Jesus. O próprio povo que gritou hosana nas alturas foi o mesmo povo que disse crucifica, crucifica. Lógico, Jesus veio com um propósito maior. Ele se entregou, a morte não tocou ele, a morte não venceu Jesus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele se entregou para a morte a fim de cumprir um propósito maior. Me salvar e te salvar, nos libertar das chagas do inferno, nos libertar da mão do inimigo e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas deixa eu voltar com a história de Jacó. A Bíblia diz que o bebezinho nasceu com a mão grudada no calcanhar do irmão. Então os seus pais pensaram que ele queria puxar o irmão. Entenda, veja isso, meu irmão. Você acredita no negócio desse? Eles pensavam que o irmão queria puxar o outro no nascimento para poder passar na frente dele para ser o primogênito. Às vezes a gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece daquilo que Deus falou. Há um tempo atrás, Deus tinha falado com ela e o seu pai que o mais moço ia reinar no lugar do mais velho. Só que eles não entenderam a palavra de Deus, a direção de Deus, se esqueceram, a gente se esquece. Ou a gente não quer lembrar, ou não quer crer naquilo que Deus falou. E deram o nome dele de Jacó. Imagine, parece besteira, mas imagine o Jacó na sua infância, na sala de aula, se é que tinha, na escola do rabino, não sei das contas. Imagine na chamada do professor falando, ô enganador, ô fraudulento. E ele lá atrás levantando a sua mãozinha, presente, eis-me aqui. Imagine a vergonha. Imagine o Jacó namorando com uma moça na juventude. Qual é o pai, me diga, que entregaria sua filha para o enganador? Você entregaria sendo mãe? Você entregaria sendo pai? Pois é, a palavra tem poder. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras proféticas malignas. Controla a tua língua é como fogo e tem poder de incendiar. Ela tem poder de abençoar ou de trazer maldição. Ela tem poder de trazer morte ou de trazer vida. Usa a sua boca, a sua palavra para edificar. De tanto chamarem o rapaz, o menino de Jacó, de enganador, de fraudulento, ele se tornou. Ele enganou o irmão, trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Você conhece a história? E enganou o pai. Entenda uma coisa, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Há poder na lei da semeadura. Semeie coisas boas. Quer ter um futuro brilhante? Quer ter uma vida abençoada? Abençoe hoje, faça coisas boas hoje, viva o melhor de Deus hoje. Plante, semeie o melhor que você puder e o resultado vai vir. Tem gente que semeia vento e não quer colher tempestade. Tem gente que semeia inimizade e não quer colher confusão, tumulto. Tem gente que é linguaruda, é fofoqueira e não quer que falem dela. Sabe, se controla, começa a semear coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa de gente fofoqueira. Tem gente que é fofoqueira, viu? Me perdoe, mas tem gente que gosta de falar da vida do outro. Você tá rindo? Aprenda isso daí. Se uma pessoa está na sua volta, se uma pessoa está junto contigo e ela começa a falar de outra pessoa que não está presente, que não está ali na reunião, que não está no momento, ela é fofoqueira. Agora eu vou te contar uma lição aqui, um segredinho. Se ela fica falando de uma pessoa que não está ali no momento e fala, quando você virar as costas, você vai ser a notícia da mesa. Ela vai começar a falar de você.
Tenha medo de pessoa fofoqueira, viu? Gente linguaruda, gente mexeriqueira, é abominação diante do Senhor, tá na Bíblia. Cuidado com gente mexeriqueira. Se você faz isso, para com isso, em nome de Jesus. Imagine a notícia na época, ali o enganador, ó, ali o filhinho da mamãe que fica no rabo de saia da mamãe. Porque ele era assim, mas ele era temente a Deus, ele amava as coisas de Deus. E o outro não estava nem aí, o outro era caçador. O Esaú era o machão, o poderoso, o viril, o másculo. Mas ele trocou aquilo que era tão precioso para ele por um prato de comida, por um prato de lentilha. Jacó enganou ele, mas ele entregou o tesouro, a pérola, a bênção, a troco de nada. Não troque a sua comunhão, não troque a sua fé. Não troque o seu Deus, não troque aquilo que Ele tem te entregue por coisa alguma nessa terra. A sua vida é preciosa, a sua comunhão é preciosa, a sua salvação é preciosa, a sua família é preciosa. Não abandona a sua família, não abandona a família da fé, não abandona os projetos que Deus tem para você, porque Ele te ama. De tanto chamar ele de enganador, o menino se torna. Tem uma trama com a sua mãe, seu pai está cego, já está bem velho, queria abençoar o filho mais velho, e ele chama o filho mais velho, pede para ele preparar uma comida, caçar. A mãe escuta, trama algo, chama o Jacó, o tal enganador, coloca uma pele de animal no braço dele, porque o irmão era peludo, coloca a roupa com cheiro do campo do irmão nele, e ele vai pedir a bênção para o pai. A mãe preparou uma comida, levou para o seu pai, e quando chega no momento, ele mente. O pai perguntou: quem é você? E ele disse: meu nome é Esaú. O pai desconfiou, pediu para ele se aproximar e disse: a voz não é de Esaú, a voz é de Jacó, mas o cheiro é do campo, o cheiro é de Esaú. Eu te abençoo. O irmão, quando descobriu, ficou furioso, quis matar o irmão. O irmão teve que fugir, sair de casa, largou a sua família. E lá no futuro, Deus fala com ele. Eu estou tomado, sinto Deus aqui, ó. Deus diz para ele: Jacó, você precisa voltar. Você precisa se reconciliar com seu irmão. Você precisa pedir perdão ao seu irmão. Deus está falando com pessoas. Você foi ferido, você foi machucado, você fez coisas erradas no passado, não interessa, não importa. Deus está mandando você se reconciliar. Não importa se partiu de você ou da outra pessoa. Peça perdão, porque perdão, perdão traz conciliação. Se você não perdoar, é mandamento, é palavra de Deus, Deus também não te perdoa. É a continuação da oração do Pai Nosso. Perdoa para que seja perdoado, porque se você não perdoar, Deus também não te perdoa. E o Jacó voltou. Trouxe toda a sua família, trouxe presente para o irmão e foi se humilhar diante do irmão para pedir perdão para o seu irmão. No caminho, Deus enviou um anjo. Você conhece a história, né? E Jacó segurou o anjo, não tem um louvor assim? A Bíblia diz que ele começou a brigar com o anjo. Veja como o senso de Deus, o senso de humor de Deus é muito interessante, é muito impactante. Desde quando um homem consegue lutar com um anjo? A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Ele segurava o anjo e falava para o anjo: você não sai daqui, eu não vou deixar você sair daqui enquanto você não me abençoar. O anjo foi lá e feriu a coxa dele para dificultar a briga. E ele continuou, perseverou, ele lutou. Você tem que lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos. Você tem que ser uma pessoa determinada. E Deus vai fazer uma pergunta para ele: você quer ser abençoado? Isso é forte. Qual é o seu nome? Eu imagino que caiu a ficha naquele momento. Me deram um nome que não era meu. Desde a minha infância eu carrego o nome de enganador, de fraudulento, e eu não sou essa pessoa. A vida inteira eu tentei ser o meu irmão Esaú. Enganei o meu irmão, enganei o meu pai, mas diante da presença do Senhor eu confesso a verdade. O meu nome é Jacó. Deus disse para ele:
Teu nome, parafraseando, conjecturando esse texto, o seu nome nunca foi Jacó, enganador. Você não é o seu irmão Esaú. Está escrito nos altos céus. Você é príncipe. O teu nome é Israel. Príncipe, porque lutaste com homens, lutaste com Deus e prevaleceu. Você é o Israel de Deus. Você vale mais. Você pode mais. A história da sua vida vai ser linda. Deus vai mudar a sua identidade. Deus vai mudar a trajetória da sua vida para melhor. Deus vai te abençoar tremendamente, creia. E vamos falar com o Pai. Pai de amor, o Deus que reescreveu a história de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que deu filhos, que se tornou as 12 tribos de Israel, o Deus que fortificou o teu povo e o teu servo de uma forma sobrenatural, o Deus das causas impossíveis, o Deus que mudou o nome de Abraão e fez pai de multidões, é o Deus que reescreve a história da vida dessa ovelha preciosa, querida, do meu irmão, da minha irmã, desse teu servo, dessa tua serva valorosa. Toma os seus dias em tuas mãos, muda a sua sorte, abençoa por completo, porque tu tens um plano, tu tens projeto. A bênção do Senhor se estenda sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Derrama chuva de bênçãos e de milagres e de conquistas. Toma posse dessa verdade, porque Deus nessa hora reescreve a história da sua vida e te dá uma nova identidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.